Olá, começa agora mais uma edição do AmazonSat Educação, um dos programas mais científicos da região amazônica. E hoje você vai ter a oportunidade de conhecer particularidades de uma classe de animais que tem o privilégio de viver e se movimentar, tanto na terra quanto na água. Inclusive, existem alguns que podem ser encontrados até no banheiro de suas casas. Eu estou falando dos anfíbios. Quando se fala em anfíbios, o primeiro grupo de animais que vem na mente das pessoas são os sapos, rãs e pererecas, que juntos são conhecidos no meio científico como anuros. Eles nascem em forma de larvas chamadas de girinos e se desenvolvem dentro d'água até alcançar a forma adulta. Só que além desses animais, existem mais dois que também são considerados anfíbios, mas pouco conhecidos pela população. São as salamandras, que diferente dos sapos têm caudas, e a cobra cega, animal que leva esse nome pois os seus olhos são muito pouco desenvolvidos, enxergando apenas vultos. As salamandras e cobras cegas são animais difíceis de serem encontrados na natureza. Logo, pouco se sabe sobre eles, diferente dos sapos, rãs e pererecas. Aqui ao meu lado está o Pedro, ele é biólogo e há mais de 10 anos ele vem pesquisando os anfíbios de nossa região. Pedro, poucas pessoas sabem que as cobras cegas e as salamandras também são anfíbios de nossa região. Sim, são dois grupos com bem menos espécies que os anuros, que são esses anfíbios sem cauda, que são os sapos, rãs e pererecas. Nós não temos muitas espécies de salamandras e cobras cegas aqui na região e, além de não existirem muitas espécies, elas são muito difíceis de detectar. Então, por exemplo, as cobras cegas vivem enterradas no solo, então geralmente durante escavações ou quando há uma chuva muito forte, elas saem das suas tocas e conseguem ser vistas pelas pessoas, mas é muito difícil encontrar se a gente realmente procura por elas. Agora, essa classe de animais que nós encontramos, os anfíbios, o maior quantitativo na nossa região são da parte dos sapos, rãs e pererecas, e as cobras cegas e salamandras ficam no segundo momento aí? Sim. Primeiro os anuros, os sapos, as rãs e as pererecas, tem uma diversidade local de aproximadamente 50, algo entre 50 e 100 espécies em qualquer levantamento que a gente faça por aqui. Enquanto salamandras normalmente há uma espécie por local e cobras cegas talvez 2, 3 a gente encontre num único levantamento. Então são bem menos espécies que os outros, que os sapos de forma geral. Agora, esses animais, eles fazem parte de uma história evolutiva aí dessa classe dos anfíbios. O que se sabe hoje mais detalhadamente sobre esses grupos e de que forma eles contribuem para o ecossistema amazônico? Olha, são duas questões diferentes. Quanto à evolução, o histórico de evolução deles é um pouco complicado porque não existem muitos fósseis de anfíbios preservados. Então o histórico deles a gente consegue desvendar uma outra coisa por técnicas moleculares, a gente já tem alguns padrões, mas mesmo assim existem muitos buracos na história desses organismos, na história comum entre eles. Quanto ao papel ecológico deles, são organismos importantes. Eles geralmente predam pequenos animais, então insetos, aracnídeos, eles fazem então o transporte de energia eles são uma parte essencial da cadeia trófica por transportar a energia desses compartimentos, a energia que é acumulada nesses organismos e depois passar para os organismos maiores que predam eles, os anfíbios. Então esse transporte de energia é muito importante para o funcionamento dos ecossistemas. Esses animais hoje, como é que está a situação deles? Eles estão em iminência de serem extintos? Muitas espécies já foram catalogadas. Como é que está esse cenário hoje desses animais em nossa região? Olha, para a Amazônia,
novas espécies são descritas a uma taxa constante todos os anos. Então, isso é um indicativo que ainda há muita coisa para descobrir. A gente ainda sabe pouco sobre esse grupo, apesar de ser relativamente bem estudado em comparação, por exemplo, com algumas classes de algumas ordens de insetos, algumas famílias de insetos de outros ou de vermes, alguns outros animais menos estudados. Mas mesmo assim, a gente ainda tem muita coisa para descobrir. Quanto a ameaças, existem algumas espécies de distribuição mais ampla que ocorrem numa região muito grande e outras de distribuição que a gente chama de restrita. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num grande empreendimento que vai inundar uma grande área para a instalação de uma hidrelétrica ou algo assim, algumas das espécies podem ter uma distribuição restrita àquela área em especial. Então, é uma questão de caso a caso, da gente coletar dados mais específicos sobre cada caso. Por falar em região, quais são as localidades que vocês ultimamente vêm atuando, estudando esses animais? Olha, o nosso grupo de pesquisa tem desenvolvido trabalhos na região de Manaus, na Reserva Duque, ao norte de Manaus principalmente, no interflúvio entre os rios Purus e Madeira, ao longo da BR-319 também. Uma parte também das nossas pesquisas se concentra no Alto Rio Madeira, entre Rondônia e o Amazonas, e parte também no estado do Pará, mas isso depende, são vários projetos com várias questões diferentes. Normalmente tem um pesquisador ou um aluno de pós-graduação, de mestrado e doutorado responsável por cada um desses projetos, cada uma dessas áreas. Olá, meu nome é Otávio Pelejo de Souza, sou aluno do programa de pós-graduação em Biologia de Jogadores e Pesca Interior do Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia. Estamos realizando pesquisas relacionadas à contaminação do mercúrio na região amazônica ao longo de muitos anos. Esse elemento era utilizado para separar o mercúrio o ouro dos cascalhos de pedra na região de garimpo. Então, notou-se que esse elemento era altamente poluente, né, e entrava na cadeia trófica por meio dos peixes, e posteriormente iam ser consumidos pelas populações de ribeirinhos. Entretanto, ao longo dos anos, foi identificado em pesquisas recentes que o mercúrio ele está basicamente relacionado intrinsecamente com sua relação com o solo, que chegam até os ecossistemas aquáticos por meio dos processos de chuva e erosão, contaminando assim a fauna aquática dos rios da Amazônia. Atualmente, estudos estão sendo realizados duas microbacias, uma na Reserva Biológica Duque e outra na Reserva Biológica Campina, sob a administração do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, procurando entender a dinâmica com que esse mercúrio entra nos ecossistemas aquáticos para poder participar, né, dos processos de contaminação da fauna aquática. No próximo bloco, você confere algumas espécies de sapos, rãs e pererecas considerados pelos pesquisadores como um dos maiores grupos de anfíbios encontrados na região amazônica.